Olá, boa tarde, meus amigos de Marabá e região. Muito obrigado pela companhia. Mais um programa especial aqui na sua TV Cairós. Para mim é uma honra imensa estarmos juntos nesse formato diferenciado de entrevista, onde a gente recebe sempre alguém para tirar uma dúvida, para conversar com você, para levar, quem sabe, uma informação importante de utilidade pública, algo útil que você possa aprender mais e mais nessa edição de hoje. Eu sempre aprendo aqui com os convidados que a gente traz. Para mim é maravilhoso. E hoje eu tenho a honra de receber alguém, nada mais que menos importante do que muitos que já passaram por aqui, uma pessoa incrível que veio trazer conhecimento, tirar dúvidas para todos nós que estamos aqui e aí do outro lado da tela. Gente, eu recebo aqui agora comigo a doutora Regiane Helena Barros Rabelo Santos. Ela é médica ginecologista. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Agradeço você, os meus queridos pastores Salles e a pastora Raquel também pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tudo certo, obrigado, senhora, pela presença aqui. É muito bom conversar com uma ginecologista. A gente sabe que no universo masculino é um assunto meio restrito, mas no universo feminino é um assunto aí que mexe com muitas mulheres, não é verdade? Verdade. E, na verdade, não digo assunto, mas uma área que trabalha com vários assuntos, né? Pertinentes a essa questão do aparelho reprodutivo, da menopausa, da menstruação. Exatamente, a ginecologia ela abrange todo esse ambiente feminino, né? Que vai desde dos ciclos naturais, a gravidez em si, enfim, entender os estados fisiológicos, os patológicos envolvidos aí no mundo feminino. Legal. Para você que está em casa acompanhando aí comigo, eu vou ler aqui um pouquinho. Eu até falei assim, nossa, doutora, que currículo grande, hein? E admirável. Olha só aqui, eu vou ler um pouquinho. Tem até umas palavras em inglês, acho que eu vou pular essa, tá, doutora? Pode sim. Eu vou ler aqui algumas partes aqui do histórico curricular da doutora. Assim, ó, doutora Regiane Helena Barros Rabelo Santos, ela tem pós-graduação em medicina pela Universidade Federal do Estado do Pará, residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, tem especialização em ginecologia endócrina e climatério pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Olha só, gente, título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Tem mais aqui, ó, mestrado em Ciências Médicas pela Unifesp em 2011. Durante o mestrado foi bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atuou em pesquisas de tratamentos alternativos à terapia hormonal, na pós-menopausa, com trabalhos publicados em revistas indexadas do reconhecido rigor científico, né? Como exemplo, cita-se os seguintes artigos: efeitos de altas doses de genisteína sobre o epitélio mamário de ratas. Incrível, né? E assim, gente, são aqui realmente muitas atuações, e atualmente ela é coordenadora e professora do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas do Pará, que é a FACIMPA, a faculdade que está fazendo a maior história agora aí, fazendo história aqui em Marabá, né, sendo reconhecida. É professora adjunta do curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará, o EPA, em Marabá, cidade escolhida para exercer sua profissão e continuar sua linha de pesquisa no doutorado, com início previsto para 2020 na Unifesp. Impressionante, hein? E é porque tem alguns que eu não consegui ler aqui, viu, Jailson? Doutora, parabéns. A gente sabe que o conhecimento ele é sempre bem-vindo e a gente admira bastante quem vai buscar o conhecimento. Parabéns. Muita Obrigada. Luta, né? É muita luta. Não é fácil, mas graças a Deus a gente vai lutando todo dia e depois que a gente gosta de estudar, a gente acha vem um atrás do outro, né? Vai no embalo. Meu esposo sempre brinca comigo e diz: se você não casasse logo, você ia ficar só estudando. A senhora quer que todo mundo estude, Exatamente. Legal. Bom, a senhora veio de onde? A senhora iniciou os seus estudos, essa sua trajetória na medicina, e veio de qual estado? Eu sou paraense, tá? Eu nasci em Belém, mas morei boa parte da minha infância em Tomé-Açu, né? Eu fui para Tomé-Açu bem pequena, né? Meus pais moravam lá. E quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui morar na casa da minha avó em Belém. Aí lá eu fiz ensino médio, passei na Universidade Federal do Pará, em Belém, e cursei a graduação em Belém. Acabou a graduação, saí para fazer residência, fiz a residência de ginecologia e obstetrícia no Amapá, um local fantástico, onde eu tive uma possibilidade muito grande de aprender na clínica ginecologia.
O mar, não cheguei a ir de mar. Acabei ficando bitolada só no avião. No avião, pois é, mas isso. atravessou assim mesmo. Mas eu tive alguns passeios, sim, locais lá. Né? Lá é sediado pelo Rio Amazonas, então é uma cidade fantástica, Macapá. Né? E de lá acabei a residência em 2007, cheguei em São Paulo. Fiquei em São Paulo 2007 até em 2013, quando eu soube que a UEPA, eu já tinha o mestrado, eu cheguei lá, fiz mestrado, fiz a ginecologia endócrina, fiz a especialização, a pós. E quando eu soube que a UEPA ia ter uma sede aqui no interior, e eu já queria voltar para minha terra, eu disse, não, agora é a hora. Aí eu vim para Marabá, pedi licença para os meus orientadores lá do doutorado, que eu já estava engatinhando no doutorado, já tinha acabado o mestrado. Aí eu pedi licença para eu vir e tentar fazer a distância. E eles aceitaram. Entendi. Aí cheguei aqui, amei a cidade, eu vim para ficar, trouxe a minha família, pude contribuir com aquilo que eu aprendi e continuo aqui. E agora estou contribuindo na formação de novos profissionais para atuar aí na nossa população. Falando em novos profissionais, temos aí várias fotos de formaturas, né, que mostram a doutora nessa ala e nessa área que ela diz que gosta demais, que é a docência. Ser professora, levar o conhecimento e formar, inclusive fez parte da formação da primeira turma de medicina de Marabá. Temos algumas fotos aí, são de pelo menos 2 universidades, ela vai falar para a gente quais foram esses momentos. Olha aí, doutora. Esse momento aqui foi um momento que quando eu aceitei a coordenar a faculdade de medicina na Facimpa, né? Essa foi a coordenação, foi a foto que nós tivemos na primeira chamada do primeiro vestibular. Facimpa é essa faculdade que criaram agora aqui na Folha 32, próxima à Vila Militar, é isso? Exato, essa faculdade é da iniciativa privada de um grupo AFIA, que é um grupo que tem 14 universidades no Brasil todo. E, graças a Deus, Marabá foi sorteada para ser sede de uma dessas faculdades, que tem como objetivo formar profissionais de qualidade para a nossa sociedade. Muito bom, essa foto é um momento importante, né? E essa aí? Essa foto aqui é de uma equipe muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, da Cláudia e da Pronto Baby, da pediatra, nossa amiga Cláudia, e a Maria Angélica, da Pronto Baby Family, onde eu estou trabalhando, um dos locais que eu estou trabalhando atualmente também. Muito bom. Tem mais fotos aí, pessoal? Ah, pessoal, olha só, e aí estou vendo muita gente agora. Uau. Formatura agora aí. Essa foto, ela marca um momento muito emocionante, que foi a formação da primeira turma de medicina da UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, aqui em Marabá. Muito bom. Então, um momento emocionante, onde os meninos foram os pioneiros aí, vencendo muitas barreiras. Esse curso foi uma batalha incrível, né, para chegar esse curso para cá, chegou. E está aí um fruto, né? Olha que legal. Muito incrível. E ficaram excelentes profissionais, e a gente tem notícias deles, que muitos estão atuando de uma maneira assim, que dá um orgulho na gente, né? Somente nesse tempo de coronavírus aí, de pandemia, não estou falando sobre coronavírus, mas a gente sabe que a área da medicina é um desafio constante, né? Com tantas novidades que aparecem aí, umas boas, outras ruins, mas são desafios aí da área e ofício da profissão. Bom, vamos entrar aqui no assunto. Eu até falava com a doutora que é um universo meio masculino, mas a gente precisa perguntar, inclusive aqui nós gravamos, doutora, uns 4 vídeos aí, algumas mulheres enviaram vídeos para a gente para perguntar um pouco, né, e tirar dúvidas. A gente vai começar esse bloco aqui falando sobre menopausa. E eu começo dizendo para a senhora, o que é menopausa? Eu já ouvi falar bastante, eu vejo que é um certo período onde que a mulher sofre, onde ela sai do período reprodutivo ali, com mais facilidade, enfim, mas especificamente, o que é a menopausa? Perfeito. A menopausa, ela é a data da última menstruação. E ela é contada após 12 meses que ocorreu essa data. Ou seja, a mulher só pode dizer que ela está na menopausa se ela já não menstrua mais, pelo menos há 1 ano. Aí pode-se dizer que aquela data foi a data da última menstruação. Entendi. Nossa, que interessante. Então, tem gente que acha que a menopausa é um período que percorre por 20 anos, 15, 10, 12, e não é isso. Menopausa é 12 meses depois da última menstruação. Isso. É a data da última menstruação. É a data somente? Somente a data, é um marco. Ela é um marco dentro de um período grande, que é chamado o climatério. Aí, nesse período, que ele é a fase de transição da fase
reprodutiva para não reprodutiva. É chamado climatério. Aí ele dura aí em torno dos seus 10 anos, varia de mulher para mulher. Mas ela é essa fase inteira que engloba essa diminuição hormonal o que ocorre no A período. mulher padece. É um certo padecimento? Sim, boa Um parte pouquinho de sofrimento? Sim, boa parte das mulheres sofre. Não é que vão ser todas, mas é observado que boa parte das mulheres apresentam esses sintomas, que são, em geral, decorrente do desnível hormonal que ocorre. Entendi. Ou seja, dá uma baixa da produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. E essa baixa de produção, que ela é mediadora de regulação sistêmica, ou seja, ela é um hormônio sistêmico, quando baixa, todos os órgãos do corpo acabam sentindo alguma coisa. Desde o sistema nervoso, o termostato, que é o regulador da temperatura corporal, que fica lá no hipotálamo. Nossa. Então, ele é também mediado, ele sofre essa baixa desse estrogênio e dá essa sensação de ondas de calor, que é o fogacho, entre outros sintomas. Como é uma queixa, é um hormônio sistêmico, então a mulher pode ter desde ondas de calor até secura vaginal ou até perda da massa óssea, que vai evoluir para uma osteoporose, enfim. Então não seria correto dizer uma mulher que já parou de menstruar há 5 anos, ela dizer assim: eu estou na menopausa, a menopausa está acabando comigo. Exatamente. É climatério o nome. O nome é climatério. Ela está no climatério, só que é uma palavra. Ela está no pós-menopausa. Ela está no pós-menopausa, exatamente. Entendi. Ela está no pós-menopausa, mas ela já passou a menopausa dela. Muito bom. Quais os principais eventos, você já falou um pouco, sofridos no corpo feminino próximo à menopausa? Perfeito. Ou depois, não sei. Ou antes. Talvez antes já se sente também? Sim. No momento que começa a declinar o estrogênio, principalmente, elas começam a sentir que variam esses sintomas desde ondas de calor, que é uma onda de calor que ocorre aqui, de geral, do tórax para a cabeça, em seguida de uma sudorese intensa, até irritabilidade, nervosismo, ansiedade, sintomas depressivos, tudo isso também pode estar relacionado. Além de secura vaginal, além de insônia, diminuição da libido, tá? E também perdas de massa óssea. Isso gera um estresse terrível. Gera um estresse. E o homem tem que entender isso. O homem tem que entender. O companheiro. E os filhos também. E a própria mulher tem que se observar. E se perceber, se acontecer algo desse tipo, já procurar ajuda e não ficar sofrendo. Entendi. Muito erro que acontece é que a pessoa diz: isso é assim mesmo, é normal, não sei o quê, e sofre sozinha que vai passar. Acha que é bobagem, então. Não é bem assim. Tem como fazer, como tratar para ela passar com uma qualidade de vida por essa fase. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre fertilidade, né? Ou infertilidade, enfim, menopausa, período menstrual. Vamos colocar o primeiro vídeo, já isso aí? Vamos chamar aqui primeiro a Mara Alexandra. Olha só, algumas mulheres, né, enviaram para nós perguntas e eu quero que a doutora Regiane ouça essas perguntas para que ela possa também tirar essa dúvida. Vamos lá, primeira pergunta, Mara Alexandra. Olá, doutora, tudo bom? Olha só, doutora Regiane, como jornalista a gente ouve muitas situações, inclusive situações envolvendo a saúde feminina. E uma das dúvidas das mulheres é a questão do corrimento, do mau cheiro também, nessa questão da higiene da mulher e do corrimento. Eu gostaria que a senhora respondesse essa situação, como que a mulher pode evitar esse mau cheiro e esse corrimento? Sabendo que o corrimento ele é natural, mas em um dado momento isso pode gerar alguma situação, não é isso? Como é que as mulheres podem se cuidar, doutora? Como elas podem se cuidar? Primeiramente é entendendo que há uma secreção normal que é chamada muco. Tá? Esse muco ele é produzido por todo o trato genital e ele é, do ponto de vista fisiológico, protetor, ou seja, ele tenta tirar as impurezas de dentro para fora e ele é normal numa quantidade certa. Entendi. Acontece que quando a mulher, ela, num clima quente como o nosso, junto com roupas inadequadas para o clima, ou quando usa antibiótico, que isso acaba piorando a flora vaginal e acaba proliferando
os micro-organismos de uma maneira desordenada, né? E isso vai favorecer o corrimento, tá? Então, são vários fatores que variam desde vestimentas inadequadas, hábitos de higiene também, tá? Uso de sabonetes inadequados, agressivos, uso de antibióticos e também a imunidade da própria pessoa. No momento Isso pode desencadear o corrimento. pode desencadear, porque o conteúdo vaginal ele já tem uma flora microbiota normal, que ali tem tanto bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbios, fungos, que habitam normalmente controlado pelo nosso sistema imunológico. No momento que há alguma queda, algum desarranjo, há um distúrbio nisso aí e aí provoca o famoso corrimento, que é o mau cheiro, coceira, ardência, enfim, tem vários outros sintomas. Então, o tratamento, ele percorre todos esses fatores. Primeiro- Evitar isso. Primeiro são medidas, exatamente, medidas comportamentais que vão evitá-los. Se essas medidas não funcionarem, em geral, a gente tem que entrar com uma medicação específica, à base ou de comprimidos ou de cremes vaginais, de acordo com o fator mais predominante. Por exemplo, se for um corrimento causado mais por bactéria, que a gente vai ter um quadro clínico característico, tem que tratar já algum fator antimicrobiano específico. Se for fúngico, também tem que usar algo direcionado. Fúngico é de fungos. É de fungo, causado mais por fungo. Se for alérgico, que também é um outro fator, aí a gente tem que usar aquela medicação específica. Muito bem. Muito bem, pessoal, é o seguinte, ó, tem mais uma pergunta aí, vamos colocar aí a Denise Aguiar. Vou perguntar já para a doutora sobre a questão da TPM, que é uma dúvida aí, não sei se ela vai perguntar sobre isso, mas de surpresa a Denise mandou aqui um vídeo para a gente, vamos ver o que ela pergunta aí. Vai. Olá, doutora Regiane. Olha só, a minha dúvida é a seguinte: o que eu posso fazer para minimizar a TPM? Exatamente sobre isso, eu Beleza. falava que será que o chocolate diminui, enfim? Mas vamos lá. Beleza. Existe Palavras sim. científicas. Existem várias medidas comportamentais que também você pode diminuir esse impacto dessa TPM, né? Que é a famosa tensão pré-menstrual. Ok. Primeira coisa, a atividade física, ela já por si só ajuda a mulher a minimizar isso. Diminuição de bebidas à base de cafeína, né? Ou de açúcares, que é a base de carboidrato, que isso também acaba. Ou alimentos muito salgados, que você acaba retendo mais líquido e ajudando aí nessa sintomatologia. Que são vários sintomas, né? São em torno de 150 sintomas relacionados a essa síndrome pré-menstrual. 150? 150. Não é obrigado a mulher ter todos de uma vez. Atenção, homens, olha, Olha, entenda, pelo amor de Deus, mais compreensão, hein? exatamente. São catalogados, em média, 150 sintomas. Mas os mais frequentes são cefaleia, dor Certo. mamária, dor nos membros inferiores, dor abdominal, que são as cólicas, e também a questão de alguns sintomas psíquicos. A mulher fica um pouco mais melancólica, Entendi. choro fácil, há um certo isolamento social. Então, assim, a maioria das 50% dessas mulheres, elas vão ter os sintomas moderados a leve. Apenas uns 5% podem ter a forma grave, que aí exige um cuidado maior, que aí ela acaba tendo certas alucinações, ficar um pouco mais precisando de uma ajuda assim maior, que só os comportamentais talvez não ajudem. Precisa de outro remédio mais. Mas de forma geral, exercício físico, diminuição da cafeína e uma dieta equilibrada, por si só, já reduz esse impacto. Só essa questão de mito e verdade, a minha esposa fala muito assim, quando ela está no trabalho com as amigas dela lá do trabalho, quando alguma está com essa tensão, né, menstrual, enfim, ou pré-menstrual, comer um chocolate ajuda, um bombonzinho ajuda a melhorar o humor da mulher, é verdade isso? Sim, tem um cunho de verdade nisso, porque o chocolate, ele vai te dar um aumento da serotonina, né? Ah, tá. A serotonina é um neurotransmissor que nós temos, né? Ou seja, é um neurotransmissor que faz as conexões nos nossos neurônios, um deles, e ele nos dá a sensação de bem-estar. Então, o chocolate, ele me aumenta, porém, ele tem um efeito rebote. Logo, ele aumenta Mas temporariamente, isso não é por conta do melhora. açúcar, não? O açúcar também faz esse efeito. Também, né? Também. Se completam, então. Faz esse mesmo efeito. Aumenta a serotonina, dá aquela sensação de bem-estar, mas também tem um efeito rebote, que logo em seguida aprofunda mais. Então, entendi. então a gente tem que Entendi. ir para outros caminhos. Por exemplo, o exercício físico, é sabido que apenas 20 minutos de uma caminhada rítmica ali, você aumenta seus níveis de serotonina. Então, você está estressado, faz uma caminhada, você vê. Você já fica, uau, que alívio. Relaxado, tá. Por isso que é bom, exercício físico.
Muito bom, gente. Olha, aqui são esclarecimentos importantes com a doutora Regiane Helena Barros Rabelo. A gente sabe que quem realmente está preparado é que pode responder. Ela é professora também. Então, são muitas perguntas. Eu vou fazer mais uma aqui antes da gente chamar o intervalo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, existe uma forma de minimizar os efeitos da menopausa? A gente está falando de menstruação, mas a mulher já está ali nos 40 anos, 45, ela quer amenizar esse efeito, ou amenizar o efeito do climatério. Eu acho que até chega nisso que a senhora falou do exercício, eu não sei. Exatamente. Os estudos mostram que aquelas mulheres que têm um cuidado com a alimentação, que essa alimentação já é rica em isoflavonas, que são fito-hormônios derivados de plantas, tipo a soja é rica, a amora, enfim, tem outros componentes, vários que têm essa substância, e tem uma prática regular de exercício físico, passam por essa fase praticamente de uma maneira despercebida. Isso é mostrado por estudos mesmo, randomizados e tudo mais. Comparado com aquelas que não têm esse mesmo, que são sedentárias, que têm um tabagismo, que têm uma alimentação totalmente, isso daí dá um impacto negativo nessa fase. Ajuda a turbinar e potencializar esses efeitos ruins, né? Exato. Pessoal, depois do intervalo, vamos falar um pouco mais sobre a TPM. Tem mais perguntas, tá, para você que está aí acompanhando a doutora Regiane Helena, tá? Ela que é professora da FACIMPA e também lá da UEPA, né? Universidade Estadual do Estado do Pará, muito preparadíssima, a gente retorna já já. Eu vou tentar fazer para ela aqui, nós temos aqui mais umas 10 perguntas, né? Rapidinho para a gente terminar. Você tirando sua dúvida hoje aqui no programa Personalidade. Até já.